começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, terceira semana do primeiro ano do PET volume 3, senhores, tá? Como você pode ajudar esse canal? Você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar, curtir, deixe seu comentário, fale da cidade que você está vendo esse vídeo, qual é a sua escola estadual, como tem sido a sua experiência com o PET, tá? A gente está tentando mudar o layout ainda, tem alguns problemas técnicos ainda que você deve ter percebido na primeira e segunda semana, alguns defeitinhos do vídeo. Vamos ver agora se para a terceira semana a gente consegue tirar esses defeitos. Se não, quarta semana a gente tenta tirar esses defeitos. A gente vai agora para o quadro. Estão indo para o quadro para começar a aula. Exercício 1, senhores. A respeito da energia potencial gravitacional, marca alternativa incorreta. Ele colocou até em negrito para você. Ele quer incorreto. Então você tem 5 alternativas, uma delas está incorreta. Quero te chamar a atenção aqui para esse tipo de exercício, tá? Não vou falar que é uma regra, tá? Não vou falar que é uma regra para todos os exercícios. Mas se você reparar, a letra C e a letra D, a força, peso, realizada um trabalho. Aí ele trocou palavra motor por resistente, que são opostos. Sobre um corpo quando esse está caindo. Então, você notou aqui, ficou estranha essa leitura, né? Mas tudo bem. Se você notou aqui, essas frases são uma ao contrário da outra. Então, tem duas possibilidades. Uma está correta e a outra está errada, ou as duas estão erradas, né? Pode acontecer, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui, ver se eu tenho aqui. Ah, tá aqui, ó, deixei aqui prontinho para vocês, que eu preguei dessa apostila de vocês. Não gosto muito dessas definições, tá, senhores? Tá? Até mesmo de algumas proposições aqui, né? Da A, B, C, D, às vezes assim, rigorosamente, fisicamente, é um pouquinho complicado, mas tudo bem. Então é o seguinte, o que ele chama desse trabalho motor, para quem não leu o material do PET, né? Tá lá na primeira semana isso, no material do PET. Ele fala que esse trabalho, né, se a força-peso e o deslocamento estiverem no mesmo sentido, quer dizer que ele realiza um trabalho motor, e se o deslocamento e a força-peso estiverem em sentidos opostos, o trabalho realizado tem um trabalho resistente. Então, vamos lá. A força-peso realiza um trabalho motor sobre o corpo quando este está caindo. Aí você tem que pensar o seguinte, se o corpo está caindo, para onde que está o deslocamento? Então vem cá, para onde que estaria o deslocamento dele? O deslocamento dele estaria para onde? Para baixo, né? Esse aqui seria o famoso ΔS, não é isso, senhores? O vetor ΔS. Ok. E teríamos o vetor ΔS. Já em contrapartida, se o corpo está caindo, nós teríamos o vetor, a força-peso para onde? Para baixo. Independente se o corpo cai ou se o corpo sobe, o vetor força-peso sempre estará apontando para o centro da Terra, né? Que vulgarmente o aluno chama para baixo, tá? Então aqui eu teria o vetor força-peso, ok? Se o corpo sobe ou desce, a força da gravidade atua para o centro da Terra, que você chama isso para baixo. No caso, se o corpo está caindo, o deslocamento está para baixo. Então, ele estaria a favor, certo? Então, ele chamaria isso aqui de um trabalho o quê? Motor, tá? Porque estaria no mesmo sentido, tá? Logicamente, para estar no mesmo sentido, mesma direção. Então, aqui já temos a resposta, né? Que você gostaria aqui, que seria a letra C de casa, né, senhores? A letra C aqui, ó. Nós teríamos letra C, ok? Que ele fala, a força-peso realiza um trabalho motor sobre um corpo quando está caindo, tá? Quando o corpo está subindo, aí seria o que ele considera um trabalho de quê?
resistente, certo? Então, questão 1, tranquila, sem muita dificuldade. Vamos para a questão 2, certo? Um corpo de massa, então vamos anotar, senhores, vamos lendo e adotando. Ó, lembra que você tem o ponto, né? Aqui é um texto mais curto, tá? Então ele fala assim, um corpo de massa, então quanto que é a massa do corpo? A massa do corpo é 6 quilogramas, anotamos isso aí. Está posicionado a uma altura de 30 metros. Então, qual é a altura? Gente, eu sei que a altura não é com H, tá, senhores? Tá? Mas, para não confundir com a de área, tá? Adotou-se que a altura a gente ia chamar de H. A uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial. Ele adotou o valor da gravidade como sendo quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Energia potencial gravitacional, tá? Quem seria? Seria a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. A energia potencial gravitacional, então, senhores, aqui é uma continha simples, né? 6, gravidade quanto? 10, a altura é quanto? 30, ok? Energia potencial gravitacional, podemos fazer 6 vezes 1 dá 6, vezes 3 dá quanto? Dá 18, certo? Quantos zeros? 2. Unidade de energia, Joule, em homenagem a Joule. Exercício 2, tranquilo, feito, bonitinho, tá? Vou fazer mais rapidinho. Tô dando uma esticadinha no exercício 1 e exercício 2, porque vai ter um exercício lá que eu quero fazer com mais detalhes. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, tá? Pois bem, bora lá. Que agora é o exercício 3, certo? Mas antes de resolver o exercício 3, deixa eu trabalhar com você com uma ideia para você poder entender. Vou aqui abrir aqui, senhores. Então, estamos aqui, senhores. Todos os dois corpos, tanto o corpo que eu vou chamar aqui corpo A, tá? Como o corpo B, todos os dois corpos estão no mesmo nível, tá? Ou a mesma altura em relação ao solo. Então, eu poderia falar aqui, senhores, ó, que aqui nós poderíamos chamar aqui, ó, de H, certo? Aqui seria o nível, né, em relação ao solo, que a gente vai chamar de altura. E aí, o que acontece? Veja bem. O corpo A, ele ia cair em linha reta aqui livremente, certo? Ele ia percorrer essa distância que a gente vai chamar de H. Já o corpo B, ele ia... Aqui, ok, fica do mesmo tamanho, né? O corpo B iria sofrer um deslocamento, tá aqui, ó, um deslocamento, certo? Aqui nós teríamos o nosso deslocamento, que seria o nosso famoso ΔS, tá? Aqui seria o nosso famoso ΔS, certo? O nosso vetor deslocamento. Então, o que acontece, senhores? O corpo B vai percorrer uma outra trajetória, certo? E aí, é o seguinte, qual dos dois, né, vai realizar um trabalho diferente? Lembrando que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. No caso do corpo A, tá? Então a gente vai analisar caso a caso. No caso do corpo A, vamos pegar aqui o corpo A. O que acontece no corpo A? A nossa força aqui seria a força-peso, tá? O meu F aqui seria a força-peso. Que seria quem? A massa vezes o quê? A gravidade. Já o meu deslocamento seria o quê? A própria altura, ok? Então, meu ΔS aqui seria quem? A própria altura. Portanto, senhores, o meu cosseno aqui seria de 0 graus. Seria 1. Por que 0 graus? Já discutimos isso na primeira e segunda semana. A força-peso está para onde? Para baixo, o corpo vai cair, o deslocamento dele está para baixo, né? Então, os dois para baixo, não tem, vou colocar assim,
os dois para baixo, não tem nenhuma abertura entre o deslocamento, vetor deslocamento e o vetor força. Portanto, aqui, senhores, o meu trabalho aqui seria quem? Quem seria a força, né? A força que seria massa vezes quem? A gravidade. E o meu deslocamento seria quem? O H. Tranquilo até aqui. Já no corpo B, tá? Já no corpo B, isso já ia dar trabalho, tá, senhores? No corpo B, isso ia dar um trabalhinho. Deixa eu catar isso aqui, ó. Deixa eu dar um copy aqui. Já no corpo B, tá? Vamos aqui, ó. Peguei aqui, ó, essa bolinha aqui. Deixa eu dar uma copiada nela aqui. Aqui, ó, vou colocar ela aqui no meio para a gente poder entender. O que ia acontecer aqui, tá, senhores? Aqui, em azul, eu teria o vetor força-peso, ok? Estaria aqui. Eu teria, então, vamos pôr o nome nele aqui, né? Vetor peso, ok? Estaria aqui. Depois a gente põe o nome. Deixa eu só desenhar, né? Vetor peso. Você teria aqui também o vetor normal, tá? Então aqui nós teríamos o vetor normal, ok? Deixa eu tirar isso daqui para não bagunçar o desenho. Isso, vou para cá, tá? Esse deslocamento aqui, a gente pode trazer mais para cima um pouquinho. Aí, tá? Esse seria o vetor normal. Então aqui seria o vetor normal. Esse daqui seria o vetor peso, ok? Estaria aqui o vetor peso. E aí, senhores, o que acontece? Eu vou desenhar aqui, ó, o eixo Y, tá? Ó, o eixo Y, certo? E aqui já teria desenhado para a gente o eixo X, tá? Vou ter que colocar aqui em vermelho para destacar aqui o eixo X para você. Aqui, se você colocar em preto, não vai aparecer, certo? Ok. O eixo X e esse é o eixo Y. O que acontece, tá? O vetor peso não está nem no o vetor peso não está no eixo X nem no eixo Y. Então, parte dele, parte do vetor peso, vai estar no eixo X, que nós vamos chamar de PX, tá ok? Ó? Então, vai estar aqui, ó. Parte do vetor peso vai estar aqui, ó, que é o PX. E parte dele vai estar aqui, que vai ser quem? O meu vetor PY, tá? Então, aqui eu vou ter PX e aqui eu vou ter PY. Então, esse aqui é o PX, tá? E aqui eu vou ter quem? O meu PY. Quem já estudou as leis de Newton já está acostumado com esse plano inclinado, não é isso? Aqui nós teríamos, então, a componente do eixo X e a componente do eixo Y, tá? Lembrando que esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo alfa, é o mesmo ângulo aqui, ó, ângulo alfa, ok? Então, aquela brincadeirinha, quem está com ângulo cosseno, quem está sem ângulo seno, né? Então, meu PX seria o peso vezes seno de alfa. Beleza, Magno? Tranquilo até aqui. Lembrando que peso é massa vezes a gravidade. De horroroso. Vezes o seno de alfa. Tá. Aí que vem a questão toda. Ok. Até aí eu estudei as leis de Newton, plano inclinado, se eu já sou craque. Se não, vai aqui no playlist Magno Física, plano inclinado, leis de Newton, e dá uma olhadinha que a gente faz mais com detalhes, mais devagarzinho, mais tranquilinho. Ok, até aí, beleza. E aí, o que acontece? Tá, por que você fez isso tudo? Porque a força-peso aqui não é ela que está fazendo o objeto descer pela rampa. Quem está fazendo ela descer pela rampa é a força o quê? Px. A força normal e a força Py, elas se anulam, tá certo? Por isso que o objeto não sobe
né? Não sai de contato com a rampa e nem afunda aqui na rampa. Então aqui, quem está fazendo o objeto descer é o PX. Aqui no nosso caso, o nosso deslocamento já é o famoso ΔS, ok? Então eu posso vir cá e falar o seguinte, ó, trabalho é igual a quem? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. Não vou chamar de alfa, porque eu chamei lá alfa, né? Eu vou chamar de beta. Cosseno de beta. Bom, tudo bem. Então, trabalho. Quem é a força? A força eu sei que é a massa vezes a gravidade vezes quem? O seno de alfa, tá? Vezes o deslocamento, que é o tamanho, né? Da tampa aqui, da rampa, né? O tamanho da rampa, que é o meu deslocamento. Qual é o meu problema? Eu sei esse valor de seno? Não, eu não sei esse valor de seno. Então vem aqui comigo aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Magna, onde você quer chegar? Daqui a pouco você vai enxergar onde eu quero chegar, garotinho. Tá aqui, ó. Aqui no meu caso, ó, né? Eu teria aqui, que aqui seria quem? Seria o quê? O meu H, não é isso? Seria a minha altura. E aqui seria quem? O meu famoso ΔS. E aqui, senhores, seria o meu ângulo alfa, certo? O que vem a ser seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? A altura. Quem é a hipotenusa? O ΔS. Então, no lugar de seno de alfa aqui, eu posso falar que o trabalho é igual a massa vezes a gravidade. No lugar de seno, eu posso falar que a altura dividido por quem? Por ΔS vezes o ΔS que já tem aqui da fórmula. O que eu posso fazer aqui? Ó, cortar, cortar. Conclusão que eu tenho, trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Veja bem, o corpo caindo em linha reta, ou o corpo descendo pela rampa, ou o corpo numa montanha russa fazendo vários loops até chegar aqui no chão, o trabalho realizado é o mesmo. Porque o trabalho não depende da trajetória. Então, isso que é importante. Não depende da trajetória. Então, se o corpo cair em linha reta ou se ele desce num plano inclinado, o trabalho é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Numa prova, se tiver difícil demais fazer a determinado exercício, porque a trajetória é muito complicada, é só você imaginar daquele ponto, daquele nível que ele está, até chegar no nível que você quer, qual é a altura e calcular MGH, que vai dar o mesmo resultado, porque o trabalho independe da trajetória. Voltamos agora para o exercício 3. Agora a gente vai para ele, tá? E fala assim, dois jovens, vírgula. Nós vamos pegar as vírgulas. Primeiro, ó, vírgula aqui. Essa vírgula não que é do número, tá? Ponto, vírgula, 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 outra vírgula, ponto final. Aqui tem vírgula, vírgula, vírgula aqui, um punhado de vírgula, né? Se a gente esquecer alguma, a gente pega na leitura. Dois jovens. Então, eu tenho quantas situações? Eu tenho a situação 1 e eu tenho a situação o quê? 2. E ele continua enunciado. Cada um com massa de... cada um com 50 kg de massa. Então, a massa do objeto aqui, né, do jovem aqui, seria de 50 kg, que é a mesma massa do outro jovem lá também, que tem quanto? 50 kg. As massas dos dois são o quê? Iguais, senhores. Não tem diferença nenhuma. A massa dos dois são o quê? Iguaizinhas. Tranquilo até aí. Sobem 4 andares de um edifício. Então, quantos andares que eles vão subir? 4 andares. Eu sei quanto que é cada andar até aqui? Não, guarda aí, tá? Então, aqui, ó, vamos só marcar aqui, ó, que essa informação é importante. Eles sobem 4 andares, tá? Guarda isso no coração. A primeira jovem, a Heloísa, então quem chamou aqui eu vou chamar de H, tá?
a senhorita Heloísa, tá? A Heloísa sobe de elevador. Opa, então aqui, ó, no caso aqui, só pra gente desenhar, né? Bonitinho aqui, faz de conta que é, né? Isso daqui, aqui é a cordinha, aí faz de conta que essa aqui é quem? A Heloísa. Meu Deus do céu, Mag, você desenha demais a conta! Tá aqui a Heloísa, ela vai subir de elevador. Se ela sobe de elevador, vejamos bem, para onde que está o deslocamento dela? Está para onde? Para cima. Para onde está a força-peso? A força-peso estaria para onde? Para baixo, certo? E a força de tração estaria para cima. Então depende de quem você vai analisar, ok? Beleza. Então aqui seria força-peso, né, senhores? Força-peso. Aqui, né, um vetorzinho aqui para cá, ficar bonitinho. Aqui seria quem? O nosso deslocamento, que seria o nosso ΔS, ok? Tranquilinho até aqui? Show de bola? Vamos aí. Pois bem, enquanto o segundo, voltando para o texto, né? Enquanto o segundo, que é Abelardo, nossa, nome de chacrinha, Abelardo Barbosa. Eu acho que é o nome de chacrinha, hein? Quem sabe aí o nome de chacrinha, escreve no comentário se é isso mesmo. Abelardo, você está pensando no nome que você gostaria de colocar no seu filho? Anota aí, Abelardo. Olha que nome fantástico. Lindo demais. Vai de escada, que tem 2 lances por andar. Então, o que ele faz? Ele sobe um lance, depois sobe o outro. Só que cada lance tem 2 metros de altura. Então, eu posso concluir que, né, senhores, um andar para o outro, né, teria quanto? 4 metros. Se eles vão subir de 4 andares, então aqui qual vai ser o deslocamento desse cidadão? O deslocamento desse cidadão seria de quanto? 16 metros. Certo? Beleza, tranquilo. Só que esse aqui em linha reta, né? Esse aqui vai fazer assim. Ele vai aqui. Vamos tentar desenhar. Ele vai fazer assim, assim. Chegou no primeiro andar, né? Subiu um andar. Depois ele faz assim, assim. 2 andar. Depois assim, assim. 3. Assim, assim. 4. Então, nota que no caso 2, a trajetória é mais complicada do que a 1, né? Então, ele fala assim, determine o trabalho realizado pelo peso de cada um dos 2 jovens. Tá. Como a gente fez aquele exercício e viu que o trabalho independe de quem? Da trajetória, que o trabalho é o mesmo, independente da trajetória, eu vou realizar só um trabalho, tá? Então vem cá, escreve aqui, ó. Trabalho, vou realizar de quem? Da Heloísa, que é bem mais fácil. Então, trabalho seria quem? Força, vezes quem? O deslocamento, vezes o cosseno de alfa. E aqui tem aqui que é importante, hein, senhores? Trabalho. Quem seria a força? Seria a força peso, tá? A força peso seria massa vezes quem? A gravidade. O deslocamento seria quem? Seria a altura final menos a altura o quê? Inicial. Toda vez que vê um delta, é final menos inicial. Vezes o cosseno. O cosseno de quanto? De 180 graus. Por que de 180? Porque o deslocamento estaria para cima e a força-peso estaria para onde? Para baixo. Lembrando que o cosseno de 180 graus equivale a quanto? A menos 1. Trabalho seria igual a quanto? Quanto que é a massa? 50. Quanto que é a gravidade? A gravidade vale 10 aqui, né? Que ele pediu para adotar. Não falou nada. Quando não fala nada, a gente adota como 10. Certo? A altura inicial, que seria no nível do chão, eu vou considerar 0. Então, eu até já vou jogar fora, tá?
E a altura final seria quanto? 16 metros. Ok? 16. E o cosseno? E o cosseno aqui seria de quanto? 180, que seria menos 1. Menos 1. Certo? Portanto, o meu trabalho seria quanto? 500 vezes 160. Que, fazendo a continha aqui no cantinho, né? 160, põe mais um zero aqui, porque tem os 50. Multiplica aqui, dá 0, 0, dá 30, vão 3, dá 5 com 3, dá 8. Certo? Tranquilo até aí? Conferindo? 0, 0, tá aqui, dá 30, vão 3, dá 5, dá 8. Isso. Então, aqui o trabalho seria de quanto? Ah, tem um menos aqui, né, senhor? Não posso esquecer do sinal de menos. Então, seria menos quanto? 8.000 joule. Agora, se você quiser fazer com a Abelardo, fazer esse zigue-zague aí, fique à vontade. Mas já demonstrei que ele independe da trajetória, tá, senhores? Temos letra B. Ele pergunta, né? Determina o trabalho realizado pelo peso de cada um dos jovens, né? Então aqui, ó, você pode colocar. Vamos registrar, porque tem aluno que depois fica me perguntando, né? Que eu não escrevi e às vezes eu não assisti o vídeo, só quis pegar a resposta final. Então, o trabalho de Heloísa e o trabalho do Abelardo vale quanto? Menos 8.000 joules. Só registrei, tá? Bom, o que acontece? Letra B. Ele fala assim, denotado por TA, trabalho do Abelardo, né? TH, trabalho da Heloísa, determine a razão. O que é razão? Divisão, tá? Então, posso falar o seguinte, que TA dividido por TH vai ser igual a quanto? Quanto que é o trabalho de um? Menos 8.000. E o trabalho do outro? Menos 8.000. 8.000 dividido por 8.000, isso aqui daria quanto? 1. Feito. Tranquilo. Logicamente, se você não sabe que o trabalho não depende da trajetória, aí você teria alguns problemas. Aí você ia ter problemas para fazer cálculo, tá? Antes de começar o exercício 4, senhores, já compartilhou aqui? Já deu aquele, ó, joinha? Já se inscreveu, tá? Lembrando que você pode contribuir com esse canal, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, mandando um WhatsApp para seus coleguinhas da turma. Às vezes você não é meu aluno direto na escola, né? Então pode mandar para sua turma para poder fazer a correção do PET volume 3. Certo, senhores? Deixei nos outros vídeos uma proposta. Será que seria interessante a gente ter aulas ao vivo e você tirar essas dúvidas, talvez que tenha na hora? Deixa aí nos comentários, tá? Bom, exercício 4. O que? No salto em altura com vara. Lembrando que na última Olimpíada, o Brasil foi campeão com salto com vara. Teve uma polêmica que o brasileiro bateu palma, vibrou, gritou e o cara que perdeu falou que isso era inaceitável. Depois entra na internet e olha isso. Estamos aqui já no comecinho das Olimpíadas de 2021, tá? Então, o que acontece? O cara vem correndo, certo? O cara vai correndo, segurando a vara, vai correndo assim, segurando uma vara enorme, aí ele bate ela no chão, aí ela dobra, ele ganha energia elástica, e aí essa energia elástica se transforma em energia cinética, depois ele vai perdendo energia cinética, ganhando altura, transformando em energia potencial. Tá? Então, nós temos aqui umas transformações. Energia cinética, energia elástica, energia cinética. E essa energia cinética se transforma em potencial. E aí ele consegue passar ou não pela barreira, certo? Então, ele fala o seguinte. Um atleta atinge a velocidade de 11 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele, né, na hora que ele está correndo, velocidade inicial é de quanto? 11 metros por segundo. Tá lindo, hein, Magno? Por quê? Está no Sistema Internacional de Medida, não precisa fazer nada. Imediatamente,
antes de fincar a vara no chão para subir. Considerando que o atleta consiga converter 80% da energia cinética em energia potencial gravitacional. Opa! Preciso saber quanto que é a energia cinética desse camarada. Então vem cá comigo, ó. Energia cinética. O que é energia cinética? É massa, velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Por 2. Então a energia cinética dele, mas eu não tenho a massa, hein? Não tem problema, vai ter que deixar indicado. Vai ser M, 11 vezes 11, né? Que seria 11 ao quadrado, dividido por 2, tá? Então a energia cinética seria 11 vezes 11, 121, tá? Então seria 121 M dividido isso por quanto? Dividido isso por 2, tá, senhores? Dividido por 2, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Joga para cá. A gente põe aqui. Aí, organizadinho. Se você quiser dividir 121 por 2, maravilhoso. Podemos fazer isso. 120 por 2 daria 60. 1 dividido por 2 daria meio. Então, eu posso falar que minha energia cinética aqui, ó, seria na ordem de... Então, minha energia cinética seria de 60,5 M, tá? Joules. Eu não sei qual é o valor da massa dele, mas ele fala o seguinte, que essa energia que eu tenho, que é 60,5 M, equivale a quanto? A 100%, que é a energia cinética, certo? Só que ele vai conseguir transformar 80% em energia o quê? Potencial gravitacional. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, tá, senhores? Então, vamos lá. Vamos multiplicar cruzado. O que vai acontecer aqui? Então, vai ficar o seguinte. 100 vezes a energia potencial é igual a quanto? 60,5 vezes quanto? 80. Então, eu posso falar que a energia potencial seria igual a quem? Seria 60,5 vezes 80, dividido isso por quanto? Dividido por 100, tá? Senhores, posso simplificar, hein? Posso dividir todo mundo aqui por 20, para facilitar. Se eu dividir todo mundo por 20, esse daqui ficaria quanto? Esse aqui ficaria 4 e esse aqui ficaria quanto? Ficaria 5. Se eu pegar agora e dividir aqui, senhores, ó, 60,5 por 5, daria para simplificar, porque 60 daria 12, certo? 50 centavos por 5 daria 10. Então, eu poderia falar que aqui minha energia potencial seria 12,1, tá? Porque eu dividi por 5, vezes quanto? 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Certo? Só que eu não posso esquecer de forma alguma que tem um M aqui, tá, senhores? Tá? Não posso esquecer desse M. Tá? Então, aqui vai ficar vezes 4 vezes M. Então, aqui vai dar 48,4 M. Essa é a minha energia potencial. Vamos dar uma ajeitadinha aqui no quadro, tá? Pegar isso tudo aqui e trazer para cá. Beleza. Vamos dividir para não confundir vocês. Aí, tranquilo. Foi até aqui que a gente leu que ele transformou 80% em energia. E que a aceleração da gravidade é 10. Qual a altura máxima que o centro de massa pode atingir? Opa, então vem cá. O que é energia potencial? Conta para mim. Energia potencial gravitacional, tá, senhores? É a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Quanto que é essa energia? 48,4 vezes m.
que é igual a m, a gravidade é 10, e aqui é quem? A altura. Gente, m com m, ó, esse que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. O que eu posso fazer? Cortar. O aluno, às vezes, fica preocupado porque ele não tem um m. Fala assim, eu não tenho esse m, Magno. Como que eu faço? Não tem esse m. Não tem problema. Uma hora ou outra, as coisas vão se ajeitar. Não fique preocupado, gafanhoto, tá? E aí vai ficar o quê? H é igual a quanto? 48,4 dividido por quanto? Dividido por 10. Que vai dar quanto? 4,84 metros. Tá, senhores? Que a gente tem aqui, né? Aproximadamente. Então, isso você tem que entender. Aproximadamente. Que a letra E de elefante. Certo? Bora lá? Exercício 5. Uma pessoa de massa 80 kg. Vamos anotar isso. Quanto que é a massa da pessoa? A massa da pessoa é de quanto? 80 kg. Nós anotamos os dados. Sobe todo o vão de uma escada, que ele marcou aqui que é quanto? 5 metros de altura. Então, você pode fazer a análise do problema como se o corpo estivesse nesse nível e subisse em linha reta ou subindo por um plano inclinado. Você viu lá que plano inclinado tem que decompor força, achar o PX, achar o PY, calcular seno, cosseno, ver qual é o ângulo, né? Dá um trabalhinho, né? Que a gravidade, então, aqui, eu vou pensar, então, subindo em linha reta, tá? Que a altura, o desnível que ela vai alcançar é de quanto? 5 metros. E que a gravidade que local ele considerou como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. É correto afirmar. Então, nós temos letras erradas, 4 erradas e uma certa. Ele fala assim, ao subir todo o vão da escada, a pessoa realizou um trabalho de quanto? Então, vamos lá. Qual seria o trabalho que ela realizou? Tá? No caso aqui, senhores, se eu estou olhando o trabalho da força-peso, tá? Esse trabalho, então, o corpo está subindo e a força-peso está para baixo, seria um trabalho que chama de resistivo, então seria negativo. Então, seria menos mgh, tá? Então, aqui seria um trabalho, mas aqui ele falou o módulo, tá? Esse menos aqui só para ser um pouquinho mais rigoroso. Então, ficaria menos. Quanto que é a massa? 80. Quanto que é a gravidade? 10. Quanto que é a altura? 5. Então, eu posso falar que o trabalho seria quanto? 8 vezes 1. 8 vezes 5, 40. Tem 2 zeros aqui, mais 2 zeros aqui. Tem um menos de cá, seria 4.000 joules. Então, letra A, ele afirmou que é 1.600. Está errada. Joga fora. Tá? Para que houvesse realização de trabalho pela pessoa, seria necessário que ela subisse com um movimento acelerado. Quando a gente fala de energia cinética, aí nós precisamos olhar o movimento. Mas quando nós falamos de energia potencial gravitacional, nós estamos não olhando o movimento, mas olhando o desnível, tá? Olhando o desnível. Qual é o nível que ela estava? Qual é o nível que ela chegou? Então, não preocupe com o movimento. Letra C. O trabalho realizado pela pessoa depende da aceleração da gravidade? Sim, está lá na fórmula, está aí no quadro. Então, a letra correta, letra C de casa, ok? Espero que tenha gostado, senhores. Ou, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não curtiu, não deixou um joinha, deixa um comentário, coloca aí, ó, trabalho energia nos comentários, física, isso ajuda demais, certo? Fica com Deus, fui, tchau, vinhetinha de despedida. Acabou.